Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma breve prece de abertura, rogando sempre a Deus, ao Divino Mestre de Deus e de todos nós, o Cristo Jesus, que possa nos orientar. E estamos pedindo a permissão para aqui estarmos mais uma vez em seus nomes, para a pregação da doutrina, das doutrinas que levam ao Senhor. Por isso agradecemos por mais esta grande oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela vida de cada um de nós. E que assim seja. O trabalho que faremos hoje, por isso agradecemos a toda a equipe da ACOM, da Casa Chico Xavier, especial a direção da ACOM, também ao Ângelo, ao Vitinho e toda a equipe, enfim. Retorno da nossa irmã Ângela conosco, nosso obrigado ao irmão Jussi, que esteve conosco em 2 programas também. Mandamos um abraço para ele. A ele que retorna a Santa Catarina, onde ele está residindo agora. O trabalho é socorre a ti mesmo, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos
não passará de medida em trânsito para inutilidade. A lição de hoje foi cortante, direta, sem curvas. E eu pergunto então, ao mesmo tempo que cumprimento a irmã Ângela, o que ela achou no Evangelho recorrente ao assunto. Cumprimentamos os nossos irmãos que estão em casa. É uma alegria poder estar aqui de novo. O nosso irmão Antônio também junto hoje. Muito ele bem lembrou do nosso irmão Jussi, né, que esteve aqui junto de nós. Gratidão a esse irmão que pôde estar aqui conosco, vindo nos visitar, fazendo aqui presença na nossa casa também. E é com muita gratidão que nós estamos retornando a este trabalho que é de grande agradecimento, principalmente a nós, né? Digo a mim também, a mim mesma. E esse capítulo do livro Pão Nosso, que o nosso irmão Antônio leu agora, realmente ele é cortante. Cortante porque ele bate diretamente naquilo que nós fazemos e no que nós não fazemos, né, conosco. Então, quando fala essa parte, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades, nós podemos nos reportar assim que Jesus, né, nessa fala quis dizer de sair pregando o Evangelho de Jesus, as pessoas, curando os enfermos. Mas aí Emmanuel vem e nos traz realmente o significado dessa fala. Porque Jesus ali estava falando com os discípulos dele e mostrando a eles a importância do autocuidado, a importância de se cuidar do corpo e do espírito. E aí nós nos reportamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, que tem a passagem cuidar do corpo e do espírito. E essa leitura, essa interpretação que Emmanuel nos traz, ela é muito clara. E hoje, creio eu, que a maioria de nós tem essa consciência, né? Temos a consciência, mas ainda há dificuldade de se colocar em prática. E lá no livro Emmanuel, uma psicografia do Chico Xavier, o nome do livro é Emmanuel, por Emmanuel. Lá no capítulo 23 dessa obra, fala sobre a saúde humana. E o Emmanuel diz assim, no início desse capítulo: justifica o esforço dos experimentadores da medicina, tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais. Temos a necessidade de reconhecer a imprescindibilidade, ou seja, aquilo que é essencial, extremamente necessário, da saúde moral, antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. Então, nessa primeira fala aqui, desse capítulo que se intitula Saúde Humana, corrobora muito bem com esse texto, a interpretação do próprio Emmanuel na obra do Pão Nosso. Né? Quando ele diz que persegue a gastralgia, mas educa os teus apetites à mesa. Gastralgia, o que ele quis dizer com isso? Né? Você deve tratar sim da tua dor de estômago, das tuas cólicas gástricas, mas cuidar os apetites à mesa. Então nós vemos, irmão Antônio, que temos sim, como diz aqui, cuidar da parte física, da parte material, mas tendo essa consciência de que as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos influenciam no nosso corpo físico. Quando ele fala, aqui é muito interessante essa fala do Emmanuel, quando ele diz assim dos órgãos, né?
Eles são vivos e educáveis. Consagra-te a própria cura. Ele nos convida a nós buscarmos a nossa própria cura. Não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. A pregação do reino divino. O que ele quis dizer com isso? Jesus nos deixou vários ensinamentos, né, de como temos que seguir, de como temos que internalizar as energias vibratórias, elevando o nosso padrão vibratório, cuidando dos nossos pensamentos. Eles são vivos e educáveis. São vivos e educáveis. O que quer dizer? Cada órgão do nosso corpo é como se é um ser vivo. É algo que está ali, ele está vivo dentro de nós. Se o coração ele parar, ele parou de viver, nós vamos parar também. Mas o que alimenta o nosso coração? Será que é só o sangue que vai bombeando? As proteínas que nós necessitamos? Não, não é apenas isso. São também as energias vibracionais, aquilo que nós emanamos, aquilo que nós ingerimos, que são os nossos maus hábitos, também está junto disso. Né, e que tudo faz parte de tendências que nós temos que trabalhar em nós, ou más tendências que ainda trazemos. Antes de continuar, o irmão tem alguma fala sobre isso? Eu, acrescentando ao que a irmã está falando, eu diria que a cura, as nossas curas, e o dia que nós entendermos isso, mudaremos muito da nossa conduta diária, sempre começa de dentro para fora. O que quer dizer isso? É do espírito. Temos que curar o nosso espírito. E como nós chamamos, então, Kardec disse que diferenciou, embora seja a mesma coisa, quando nós estamos encarnados, chamamos de alma, e quando desencarnamos, chamamos de espírito. Então, curar a nossa alma para que o corpo seja curado depois, se for o caso. Porque muitas vezes nós mesmos pedimos para que esse corpo venha com essa mancha da doença, o pessoal diz karma, o pessoal do Oriente, e nós chamamos de causa e efeito, do passado tenebroso, que nós já tivemos, milenarmente falando, e que nós viemos então para resgatar este passado, através da doença corporal, que vem no mata-borrão, que é o perispírito. É um mata-borrão. Todas as marcas ficam lá. Mas, alegrem-se, alegremo-nos. Sempre há uma forma, senão seria um determinismo, nós não precisaríamos fazer nada. Sempre há uma forma de resgatarmos sem a dor do corpo físico. Ou com esta dor minorada, diminuída. Como isso? Desde que nós nos conhecermos por gente, começarmos a praticar o bem, a mostrar e praticarmos o bem. Aquilo que foi determinado de 40, de 50 anos termos um câncer, ou qualquer idade, com o bem feito nesses 40, 50 anos, não teremos mais o câncer. Opa, é assim que funciona. A lei divina é assim que funciona. Se a gente conseguir entender isso de verdade, mudaremos tudo na nossa vida, principalmente com os hábitos insalubres que nós temos no dia a dia. E eu não falo, isso é o de menos, que lá no Evangelho também diz que o que me faz mal não é aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai da boca. Eu me refiro muito mais aos atos insalubres do pensamento, da ação, daquilo que eu digo para as pessoas de mal, aquilo que eu faço de mal, me tornando também mal. Estes atos são os mais perniciosos,
a nossa vida. E esses atos é que nós temos que cuidar mais. Todos os atos, enfim, tem que ser cuidado, mas muito mais esses. Porque não adianta cuidar do corpo. Eu estou magrinho, estou esbelto, mas não cuida do pensamento, não cuida da ação, da palavra. Vai adiantar? Sim, com certeza, o irmão Antônio tem razão ali em vários aspectos, né? Porque o pensamento nosso é o que nos leva a vários desajustes físicos, mentais, emocionais, espirituais. A forma como nós usamos esses pensamentos, como nós deixamos extravasar através de atitudes, de atos, de palavras. Tanto que na obra ainda ele fala, né? Sanar os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Porque tudo tem que ser uma correlação em conjunto, tem que estar unido. Ali no Evangelho deixa bem claro, cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral não consiste na tortura do corpo. Né? Então nós não vamos atingir, a perfeição moral nós vamos atingir depois de muitas vivências. Mas nós não vamos conseguir galgar nessa evolução moral se ficarmos apenas ali, na tortura do corpo. E aí, falando aqui nessa tortura do corpo, como o nosso irmão Antônio falou antes, ali do corpo esbelto, muitas vezes lá malhando todos os dias na academia, ou fazendo exercícios pesados, e apenas para quê? Para saciar a sua vaidade, o seu ego, né? Para dizer, olha, eu sou, né, saradão, estou bem. Mas, e o lado espiritual? E o cuidado com a mente? Porque é todo um conjunto, mente sã, corpo são. E aí muitas vezes nós vemos pessoas que teoricamente não poderiam estar doentes, porque têm um cuidado até excessivo com o corpo físico, mas que de repente ficam doentes. Ficam doentes. Por quê? Muitas vezes não consegue controlar o seu nervosismo, a sua irritabilidade. Ou, pior que isso, pela sua vaidade excessiva, o seu ego, acaba consumindo, né, tantos produtos químicos no seu organismo que acabam adoecendo os seus órgãos internamente. Não que, né, vamos deixar bem claro que isso seja errado. Tu fazer exercício, ir à academia, isso é ótimo. Ótimo, como dizia o irmão, né, nosso apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, tudo me é dado, né, de direito, mas nem tudo me é lícito, né? Ou seja, eu posso fazer tudo que eu tiver. Tudo me convém. Tudo, né? Me convém, nem tudo me convém. Mas nós temos que ter um equilíbrio. Em tudo nós temos que ter um equilíbrio. Aqui nessa leitura deixa bem claro o cuidado que nós temos que ter. Eu posso tomar ali a minha tacinha de vinho? Posso, mas eu não preciso beber uma garrafa inteira de uma vez só. Né? Então tudo tem que se ter os limites. Esses limites que nós temos que aprender. E na obra do Emmanuel ainda tem um capítulo que fala da saúde humana, em que ele diz assim, que a saúde humana nunca será produto, ele deixa bem específico isso, coloca a palavra nunca. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificial. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo. Isso que o irmão Antônio falou antes. Lá olhando para dentro de si. Na sua personalidade e no seu meio ambiente. Então vejam, nós temos que buscar mais do que nunca esse olhar para dentro de nós. Realmente internalizar, vivenciar, como dizia Francisco de Assis, tendo o Cristo em nós no nosso viver diário. Sendo o exemplo vivo do Evangelho de Jesus. Essa é a medida que nós temos que tomar.
Então, quando ele fala, socorre a ti mesmo, ele nos traz ali, né, algo assim muito grandioso. O que eu estou fazendo comigo? Como eu estou me cuidando? Como eu estou me respeitando? Como estou usando esses dons que Deus me deu como meu pensamento? Eu não preciso abrir a boca para falar nada. Eu apenas penso. E o meu pensamento cria, toma forma. Mas esses pensamentos, que formas estão tomando? O que estão criando? Como estou levando essa condição para a minha vida? Aquelas pessoas que estão junto comigo dentro da minha casa, minha família, meus colegas de trabalho, no meio em que eu convivo. E aí, irmão Antônio, o que você acha? Eu estava pensando aqui, os desacertos que nós temos que curar, que sanar, né? Os desacertos cerebrais, porque nós curamos o cérebro e temos esta grande usina, a maior usina já feita, né, que nós conhecemos por Deus, porque ninguém consegue decifrar o nosso cérebro realmente como ele é, com todas as suas nuances. E a gente precisa sanar, então, todos os seus defeitos, para que esse cérebro perfeito, que comanda, então, todo o corpo físico, não se desajuste com o verbo, por exemplo, um exemplo mais prático, com o dia a dia das nossas vidas atribuladas, cheia de confusões, cheia de ditos e malditos, cheia de internet agora cada vez mais violenta, eu não diria, mas até poderia dizer violenta no sentido verbal, escrito, tudo isso em todos os lugares do mundo, em qualquer setor que a gente vai, o pessoal coloca uma frase, às vezes sem pensar, sem ironizar, já levam para o outro lado, porque o nosso cérebro está carregado não de coisas nobres, isso que precisa ser dito, mas de coisas fúteis, de coisas mundanas, com as luzes da ribalta que eu gosto de repetir aqui, do dia a dia das nossas vidas, que parece que isso que nos dá sustentação para continuar a vida. Lembra, a sustentação para continuar a vida é Jesus, é Deus. Todos nós possamos pensar nisso o tempo inteiro e mantermos a calma necessária para que isso possa refletir nas pessoas que convivem conosco, as pessoas que dependem de nós, aqueles que, por um modo ou outro, se aproximam de nós, seja por qualquer meio de comunicação, e sintam isto que nós estamos sentindo e que nós estamos emitindo, porque somos espelho, que tudo reflete. Isso voltará para nós em forma de eflúvios, que entrará na atmosfera, mudando todos os ares do planeta. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano e da nossa vida. Deveria, pelo menos, fazer parte nas 24 horas do dia que nós vivemos. E ainda falando sobre a questão da educação a nós mesmos, né, em como educarmos os nossos órgãos. O coração, por exemplo, se você tem muitos sintomas de ansiedade, de palpitações, se você começar a controlar o teu pensamento, respirando mais fundo, falando mais calmamente, teu coração vai sentir. Ele vai parar de ter aquelas palpitações, elas vão diminuir, a ansiedade vai diminuir, e assim com todos os outros órgãos do nosso corpo. Então, como o nosso irmão Antônio falou muito bem, ter em mente de que Jesus é o nosso modelo e guia, nos deixou exemplo de todas as virtudes, de tudo como nós temos que viver no nosso dia a dia, em sermos, e também essa fé em Deus, neste ser maior, que nos leva na nossa caminhada diária.
A irmã pode encerrar, está no nosso horário, né? Uma prece, então, para todos aqueles que estão necessitando. Os irmãos lá de Candelária, que pediram preces também, de todas as cidades, né? Irmãos estiveram lá em casa pedindo preces através do programa. Então, a todos esses irmãos que estão em casa, ou nos ouvindo, ou assistindo, rogamos humildemente a proteção divina do nosso Pai maior. Pai de poder e bondade, que a tua luz divina se faça sobre todos, em todos os lares, em todos os lugares, por mais distantes. Os bálsamos da cura, do alívio da alma, do pensamento, das emoções, derramando essa bênção divina, aliviando e acalmando. Que todos esses irmãos e irmãs, onde estiverem, sintam-se abraçados nesse amor divino. O amor grandioso de Nossa Mãe Maria, com seu manto de luz, amparando, curando e protegendo todos os lares, nossas crianças, jovens, idosos, onde estiverem. E assim pedimos a proteção hoje e sempre a cada um de nós. Que assim seja.